Marketing tem relação com vendas ou não? Muito, e isso não era óbvio pra mim, né? Não é só a parte estética, não é só estar bonito, só ser algo legal. É minha responsabilidade do meu trabalho e do time que tá junto comigo. Cara, a gente precisa mexer em vendas também. Marketing serve pra gerar fluxo, né? Por mais que tenha esse time interno, né? Que, pô, é muito competente, muito bom, e eu tô junto nisso. A gente tá muito dentro do escritório ali, né? Muito vivendo e respirando só o Quero Café. E na área de marketing, muito importante tu beber de outras fontes também, né? Saber o que tá rolando de tendências, de movimentos, assim, no mercado. Cara, tem vários palestrantes, galera, assim, de agências grandes de marcas, assim, no Brasil que falam isso, né? Que a branding marca é o que as pessoas estão falando da tua marca quando tu não tá na sala, né? É a percepção que as pessoas têm sobre a tua marca. Teve uma coisa que eu aprendi muito no Quero, né? Pra gente, o marketing, ele depende muito das pessoas, assim, no nosso caso, do franqueado. Qual a coisa mais importante que o Quero Café proporcionou pra ti? É o mais importante e também o mais difícil, assim, mais desafiador. Fala, galera, bem-vindos a mais um episódio do Essência Q, podcast de negócios do Quero Café, que a gente sempre traz aí pessoas que trabalham com a gente na franqueadora, franqueados, com o intuito de contar um pouco mais os bastidores da história. É um projeto que a gente está gostando aí bastante dos retornos que estão vindo, e isso dá motivação, tanto os retornos que acontecem durante a gravação de um episódio, entre as pessoas que estão aqui trocando comigo, como também quem nos manda mensagem depois. A gente está feliz aí com esse projeto e agradece quem tira um tempo para ouvir o conteúdo que a gente gera. Eu sou o Matheus, então, sou apresentador aí desse projeto, e hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo um cara que trabalha com a gente na franqueadora, nosso head de marketing. Já está há bons anos aí com a gente, começou como freelancer, fazendo uns extras, e atualmente é partner da franqueadora, então ele faz parte disso, é meu sócio aí nessa jornada, junto com outros sócios aí. E seja muito bem-vindo, Gabriel, e pode ir contigo a palavra, te apresenta aí, conta a tua história, fica à vontade de estar em casa aí. Tá bem, tô um pouquinho nervoso aí, né? Pô, é um desafio também tá aqui, né? Pô, poder falar, contar um pouquinho da história, assim. Mas é legal, acho que é uma baita oportunidade, assim, de falar como tu trouxe o bastidor um pouco, né? De como que foi essa jornada até aqui, né? Como tu falou, bem apresentou, sou o Gabriel, eu não gosto muito da palavra head, assim, eu acho que ela dá uma... Enfim, não sou muito dos termos em inglês na área de marketing, mas, enfim, ajuda a coordenar essa área de marketing hoje aí do Quero. Eu me perco um pouco nas contas, mas, cara, 6 anos com certeza faz que eu tô dentro da franqueadora, perto de 6 anos, mas fazendo freela antes, né? Sou formado em design, enfim, né, atuava como designer. Talvez fiquei um ano aí entre o outro emprego que eu tinha, fazendo os trabalhos fora de hora pro Quero. Então, cara, é uma jornada aí de, sei lá, de quase 7 anos já próximo aí da marca, né? Tendo contato com o Quero. Os primeiros trabalhos era fazendo cardápio? O primeiro trabalho que a gente fez juntos foi o redesign do cardápio do Quero Café. Eu me recordo, assim, um pouquinho de como era o primeiro modelo, a gente até tem ali na franqueadora, né, exposto, e vocês me chamaram na ideia de, cara, a gente quer mudar aí o cardápio, dar uma renovada, uma atualizada, e na época eu trabalhava fazendo bastante criação, diagramação, assim, então, pô, assim, a gente tinha amigos em comum, né, que conectou, assim, esse contato, e foi o primeiro trabalho que eu entreguei, assim, tipo, tu e o Felipe trouxeram, né, e daí, putz, vocês gostaram, assim, né, porque até ontem a gente falou, né, sobre a evolução da marca, assim, não é por me gabando do trabalho, mas sim, foi uma evolução visual, assim, né? Pô, a gente saiu de um cardápio lá que era super simples e tal, sem muito apelo de design, assim, para um cardápio que trouxe o preto daí, né, que a gente usa até hoje, assim, no cardápio, o cardápio mais preto, umas fontes bonitas, foto grandona dos produtos, assim. Então ajudou a dar uma valorizada, de fato, no produto ali. Se não me falha a memória, a gente ia na tua casa às vezes fazer, né? Eu lembro de um dia numa revisão de cardápio, eu tava sentado na tua cama e tu tava sentado vou falar, né, na escrivaninha, né? Isso aí. O cara tinha escrivaninha de época de guri no colégio.
Bem como extra mesmo. E antes, eu tava tentando lembrar, o primeiro cardápio do Quero Café, ele foi feito pelo Riva, que é um cara que faz ainda serviço pra gente, né? Um fornecedor desde o início. E eles fizeram aquele cardápio, ficou pronto no dia anterior. Depois, cara, um dia a gente tava no Rio de Janeiro, a gente foi no Banana Jack e achou muito legal o cardápio deles, que era tipo uma janela de casa. Então tem aquela versão que Uhum. também tá no escritório, amarrado com couro e tal, né? E aí depois contigo foi a versão então do cardápio mais preto. Cara, e te coloca no lugar hoje de quando tu contrata alguém para fazer algum trabalho pra gente no marketing. Depois a gente vai contar um pouco como é estruturada a área de marketing. O que que tu tem de informação para dar de apoio, de direcionamento para essa galera, né? Naquela época, o que que tinha, né? Quando a gente chamou, a gente te deu algum direcionamento da marca, te deu um brand book, te deu algumas diretrizes, como é que foi? Tinha nada, na verdade, né? Mal tinha os arquivos da marca ali. Do logo, né? Era difícil de achar até isso. Exato. E eu, como uma pessoa que naquela época era, putz, muito técnica, assim, né? Da área de design, cara, não tem fonte, não tem nada, não tem brand book, não tem manual da marca, né? Putz, vou fazer aqui como eu acho que vai ficar legal, né? Claro que eu conhecia já, né? Já frequentava a loja de Teutônia ali, sabia? Entendia um pouco do ambiente, das cores, da pegada do lugar, assim, e tentei minimamente transferir aquele ar mais aconchegante pro cardápio ali, né? Mas o briefing que veio foi, cara, faz alguma coisa legal aí, né? Enfim, a gente quer atualizar o material. Não teve muito detalhe, muito briefing. E, nossa, hoje, quando a gente vai contratar alguém, né? Algum trabalho, seja uma agência, um fornecedor, a gente sempre se preocupa em, bah, faz muita reunião, explica tudo. Se possível, até chega a fazer não uma imersão na marca, mas tenta contar um pouco, né? Ter contato com mais pessoas, assim, então... Mas acho que é evolução, assim, né? É também aprender, sei lá, se eu for olhar para trás, talvez naquela época eu poderia ter feito perguntas para brifar melhor o trabalho ali, né? Eu não tinha conhecimento, não sabia como fazer isso, então foi só, não, daqui que eu faço aí, né? Nem me preocupei também em entender se já existia, né, alguma coisa por trás ali da marca. Naquela época eu também era até já tinha uma experiência como designer, assim, mas eu nunca atuei, assim, muito em profundidade, né? Eu trabalhei em times de criação, uma época trabalhei mais na parte de desenvolvimento de identidade visual, que é outra disciplina, assim, dentro do design. Essa parte mais de materiais, fazer cardápio, cara, eu sabia fazer, mas não era a minha especialidade, né? Não era o meu chão, digamos assim. Perfeito. Cara, vamos dar uma contextualizada pra galera que tá ouvindo aí. Nesse momento atual, agora, a gente fala aí, primeiro semestre de 2025. Quantas pessoas tem no time interno de marketing hoje do Quero Café? Hoje são 7 pessoas dentro do time de marketing. É uma equipe, assim, multidisciplinar, né? Tem várias funções dentro desse time. Então, tem pessoas que cuidam de conteúdo, tem pessoas que atendem o franqueado, né? Que estão ali para atender as demandas do franqueado. Tem gente que ajuda a pensar no calendário de ações, né? Para toda a rede. Tem pessoas que fazem a parte de design, né? Que era o que eu entrei fazendo no Quero lá atrás. Então, a gente tem uma pessoa que cuida só dessa parte. Tem gente que trabalha no saque, né? Fazendo atendimento ao cliente. Tem uma pessoa que cuida só do aplicativo de fidelidade. Então, dentro do marketing cada área dentro do marketing tem uma pessoa ali que ajuda a cuidar um pouco desse... Boa. Isso é o time interno, né, que trabalha exclusivo aí pro Quero. E nós temos alguns parceiros externos, assim, né? Isso aí. Hoje a gente está conectado nesse momento atual, com quantos parceiros externos da área de marketing? Cara, agora, falando assim, nesse momento, a gente tem um time que ajuda a gente em audiovisual, assim, produção de conteúdo, de foto e vídeo, né? Que é um parceiro externo que está a longa data aí com a gente, né? Desde o início, basicamente. Temos uma agência que ajuda na parte de tráfego pago, assim, de marketing digital, né? Até uma coisa, volta e meia os franqueados questionam, né, sobre isso, assim, a gente sim faz, né, essa parte de tráfego, muito mais com o objetivo de lembrança de marca, né, de exposição de marca, de gerar engajamento para os nossos conteúdos, de mais pessoas conhecerem o Quero Café. A gente não tem, digamos assim, uma jornada de compra e venda na internet, por enquanto, né, talvez no futuro a gente tenha, através de algum e-commerce, algo nesse sentido. Então, nós temos uma agência que cuida dessa parte de tráfego. Temos um outro estúdio de design, assim, que ajuda na parte mais de marca, de branding, né? Tipo, de embalagens, enfim, coisas um pouquinho mais
a longo prazo, digamos assim, né? Materiais que vão ficar por mais tempo, ajudar a cuidar dessa estratégia de marca, experiência do cliente. Que é uma agência que está ao longo desde 2018 e que, finalizada essa parte de contextualização, depois a gente volta para a história lá de quando entrou o Estúdio Bar, né, fazendo esse trabalho com a gente de cuidado com a marca, de branding, de rebranding, né, que a gente já fez também. Então, depois a gente volta um pouco mais para falar sobre o trabalho que foi feito aí. Mas e além, tem mais... E aí, esporadicamente, a gente também contrata agências para ajudar em campanhas específicas, assim, né? Uma campanha que tem um peso maior, né? Que a gente quer trazer algo diferente, pensar numa estratégia diferente. A gente vai lá e contrata pontualmente ali, né? Um parceiro, uma agência, que é para ajudar a pensar, assim, que é para ajudar a gente também a abrir a nossa cabeça, assim, em relação a marketing, aos materiais, às campanhas. Porque, por mais que tenha esse time interno, né? Que, pô, é muito competente, muito bom, mas e eu tô junto nisso. A gente tá muito dentro do escritório ali, né? Muito vivendo e respirando só o Quero Café. E na área de marketing, é muito importante tu beber de outras fontes também, né? Saber o que tá rolando de tendências, de movimentos, assim, no mercado e trazer essas agências pontualmente, né? Para ajudar numa campanha específica, ajuda nisso, sim, porque alguém de fora do negócio trazendo um pouco do que tá no mercado, assim, pra gente pensar em coisas diferentes. Perfeito. Então, tu como líder à frente da área de marketing e do Quero Café, que já não é uma empresa assim pequena, né? Já tem uma marca presente em mais estados, já tem bastante gente envolvida no Quero Café. Cara, qual é a fórmula, qual é a bala de prata, então, para a área de marketing? É ser 100% time interno? Se eu tô te contratando para tu me dar um direcionamento da minha empresa, 100% time interno ou 100% time externo e parceiros externos na área de marketing? Cara, inclusive, aconteceu de um amigo em comum nosso, conversei com ele há poucos dias sobre isso, assim, porque ele tinha feito um movimento na empresa dele de não eliminar o time interno, mas reduzir, né, esse time interno e terceirizar muito do marketing na mão de uma agência. Eu não tenho uma resposta, não posso cravar uma resposta para essa pergunta. Mas eu acredito que tenha um meio do caminho, assim. Eu acho que o time interno ele é muito bom, porque é alguém muito conectado com a marca. Nenhuma agência vai saber mais do Quero Café do que eu, tu e a galera que tá no time de marketing do Quero Café. Pode ficar 2 anos, cara, a gente tem uma bagagem diferente, a gente vive todos os dias aquilo ali, né? A gente tá 24 horas, basicamente, ali, né? Falando de Quero Café, pensando em Quero Café. Então, por mais que a agência vai trazer coisas legais, inovadoras, diferentes, não vai ser 100% conectado, vai ter pontos de ajuste ali. Então eu acho um pouco perigoso, ousado, eu diria assim, tu terceirizar tudo. Vou largar o meu marketing agora para um fornecedor externo pensar em tudo. Eu acredito muito no meio do caminho, que é tu ter o time interno para tu conseguir principalmente agilidade, né? Hoje, cara, ainda mais a gente, assim, tipo, pô, é demanda de franqueada, é demanda de campanha, muitas coisas que vão surgindo no dia a dia, a gente precisa ter agilidade nas entregas. Isso a gente não tem como abrir mão, assim. E às vezes, com um parceiro externo, tu perde essa agilidade, né? As coisas são um pouquinho mais demoradas, mais morosas, então, até por isso que a gente acaba direcionando para parceiros externos coisas que a gente sabe que tem um pouquinho mais de tempo, né, para pensar, para entregar. Então, eu acredito muito no meio do caminho, que é tu ter esses parceiros externos, mas, cara, se tu quer, tipo assim, eu quero terceirizar alguma coisa do meu marketing, pelo menos alguém tu tem que ter dentro da tua empresa que vai cuidar daquilo, que vai estar olhando e vai estar acompanhando esse parceiro externo. Até para passar a cultura da empresa, para direcionar, cara, isso aqui é prioridade agora, isso não. Isso aqui não tá tão alinhado com a forma que a gente pensa, sabe? Eu não acredito em tu terceirizar 100%, assim. Por mais que tenha muitos amigos que são donos de agências, enfim, eu acredito no meio termo, assim, tu ter as duas coisas, sabe? Tu te usar das duas ferramentas. Legal. Compartilho do mesmo pensamento, acredito na mesma coisa. E o que seria importante, o que tu enxerga como importante para contratar algum parceiro externo? Quais são os pontos que eu deveria levar em consideração? Que tu leva em consideração, que nós levamos em consideração? Sim. Cara, é difícil de responder essa pergunta porque eu acho que ela tem um sexto sentido um pouco, assim, sabe? Às vezes tem aquele parceiro que, tu viu os trabalhos ali, tu acha legal, mas quando tu senta para conversar, tu vê que tem um desalinhamento ali de cultural, de princípios, enfim, meio que não bate muito santo, assim, sabe? Eu acho que, cara, eu diria, se eu fosse resumir, assim,
é tu ver a empolgação, o brilho no olho do parceiro, assim, sabe? Cara, ele tem que estar empolgado ali pra trabalhar contigo. Eu acho que quando vem esse parceiro de fora, seja lá ele, qual setor for, o que for, se ele já vem muito com uma ideia de, eu quero aqui, eu quero te cobrar tanto, e é isso, e aqui, tipo, muito, sabe, ser só negócio, assim, por mais que sim, são negócio, mas quando é muito só isso, tu já vai um pouco mais com o pé atrás, assim, e aí, cara, não bate o santo, tu nem faz muita questão de levar adiante, assim. Já teve reuniões que a gente fez, que a gente saiu da reunião, cara, que legal, parece que esses caras já conheciam, né, já estavam aqui dentro, já tinham contato e tal, então, eu acho que é isso, assim, se eu pudesse escolher, parceiros, eu diria, cara, parceiros que já têm contato com o Quero Café, assim, né, já foram numa loja, já conhecem um pouco da história da marca, porque eu acho que isso ajuda a criar empatia, conectar com o negócio, assim, sabe, eu acho que isso é um grande ponto. E nessa, não só no mercado de marketing, né? Mas, cara, tem muita gente, né? E às vezes a gente recebe todo dia ali 1 milhão de e-mail, de mensagem no WhatsApp de gente oferecendo serviço. E tu vê que é aquela, simplesmente, cara, eu quero só te vender aqui, eu quero que tu feche comigo esse negócio pra eu ganhar uma grana aqui, sabe? E acho que esse é o que hoje diferencia, né? E todo mundo tem a melhor oferta, o melhor produto, né? Então, isso que tu tá falando, eu acho que talvez tem muito a ver da cultura que a gente toca as coisas no Quero Café, né? Que somos nós, né? Tu vive, tu é essa cultura, e que é o que deixa difícil a gente formar pessoas e treinar pessoas, porque praticamente tudo a gente toca, meio que a regra é não ter regra. Então, sim, a gente tem que olhar o dado, mas a gente sempre tem que respeitar a intuição também. Então, cara, tu pode me falar que tu já fez um monte de coisa em um monte de empresa, se o nosso santo não bater, né? Se não tiver um fit, se não rolar uma admiração mútua, de se sentir bem estar naquela reunião, naquela conversa, não tem por que a gente avançar. Por melhor que os teus resultados sejam, né? Então, porque isso que tu tá me apresentando, que alguém tá apresentando lá, é resultado técnico, e a gente vai levar em consideração, mesmo numa contratação de um terceiro, cara, esse fit comportamental, né? De princípios e valores, como tu falou. E eu acho que agora, sem pensar que dá para fazer esse gancho, quando a gente volta lá para 2018, que nós não tínhamos muita coisa estruturada e realmente era, cara, vamos fazendo, esse aqui é o nosso logo, vamos tentando criar alguma coisa parecida que converse com isso e tal. Quando foi o momento que tu me demandou isso, né, de cara, acho que a gente precisa, cara, buscar algum parceiro que ajude a estruturar um pouco, que ajude a gente a ter um direcionamento, desde as cores que a gente vai usar, da fonte, cara, que ajuda a fazer um trabalho de branding. Foi quando eu conheci o conceito de branding. Para mim, até 2018, cara, marca era isso aqui. Marca era o logo e ponto, né? E quando, talvez se tá certo ou não, mas a minha concepção de branding é, cara, o que vem na cabeça das pessoas quando elas veem aquela marca. Isso é muito mais profundo do que simplesmente o logo, né? Então foi quando a gente... Tá, ok, vamos fazer isso. E daí, na época, a gente olhou, cara, umas 6 ou 7 empresas para fazer esse trabalho. E foi muito difícil para mim e pro Felipe, porque... Mas o que exatamente é esse trabalho? Agora, o que eu acabei de falar, eu tenho claro agora. Naquela época, eu não tinha claro isso, né? Como, inclusive, ontem a gente estava numa palestra e a gente foi abordado por uma empresa super tradicional, que está super grande e que tem o logo que foi criado pelo dono da empresa no Word. E essa empresa está há muitos anos nisso e pensa o quão difícil é para aquele dono olhar para um orçamento de rebranding da marca que pode passar talvez dos 6 dígitos de custo pelo tamanho da empresa lá que tá e pensar, tá, mas para o cara criar um novo logo que eu mesmo fiz no Word, né? É difícil de quem é um pouco mais assim, até conservador ou não domina esse mercado, de entender o que tem por trás, né? O quão profundo pode ser um trabalho de marca, né? Então, conta pra gente um pouco como foi aquela jogada, aquele processo lá que iniciou em 2018 e finalizou em 2019. Sim. Cara, tem vários palestrantes, galera, assim, de agências grandes de marcas, assim, no Brasil que falam isso, né? Que a branding marca é o que as pessoas estão falando da tua marca quando tu não tá na sala, né? É a percepção que as pessoas têm sobre a tua marca. Porque, na verdade, branding, se tu for traduzir em uma frase, assim, né? E super, né? Não tô querendo passar por cima de nenhuma literatura, nada aqui. Mas, cara, basicamente é todos os pontos de contato que a pessoa vai ter com a tua marca. Tudo é marca, assim. A forma que tu atende um cliente é branding, faz parte da tua marca, né? O tom de voz que tu tá usando,
enfim, o evento que tu vai estar presente, tudo isso é a tua marca. E isso é difícil de tangibilizar, né? Porque esse exemplo que tu deu, assim, a galera acha que o branding, né, a marca é só o logotipo, o símbolo. E não, é muito mais amplo e profundo do que isso. Sim, inclusive, né, quando a gente fala também para tentar traduzir um pouco, é o que vem na cabeça das pessoas quando pensa daquela marca, né? É o que falam da tua marca quando tu não tá na sala. Sim, mas ainda assim isso é muito amplo, porque eu posso te fazer a pergunta, cara, o que que vem na tua cabeça quando tu vê Eu Quero Café? E aí tu, Espaço Kids, meus filhos brincando lá e eu consumindo. O outro, um café quentinho sendo passado na frente que parece que é a minha avó que tá passando. O outro é, aquele sofazinho que eu adoro. O outro é, cara, o drink é muito bom. O outro é fechamento de negócio. Fui contratado dentro do Quero Café. Então, tudo isso não é a mesma coisa para todas as pessoas, né? Por isso que é tão complexo Sim. isso, né? Sim, cada um tem a sua interpretação ali, né? Enfim. Mas falando sobre esse processo, né? Foi bem quando eu entrei, de fato, na franqueadora, né? Tava rolando já, assim, esse trabalho de rebranding, né? De reposicionamento. Já tava rolando. Tava rolando. A gente, até, eu lembro que quando vocês estavam em conversas, né, com a galera do Estúdio Bar, que foi quem fez e trabalha até hoje aí com a gente, tu até trocou comigo assim, cara, a gente tá falando com esse pessoal aqui, tu conhece o trabalho e tal, tu até, tipo, me consultou informalmente ali, e eu lembro que eu, cara, eu fiquei muito impressionado, porque isso é um ponto, assim, tem que ter a cabeça um pouco aberta, sabe, para investir nisso, porque é intangível, assim, tu não consegue palpar toda a entrega. Porque, de novo, né, mexe em coisas muito mais profundas do que só a parte visual, né? Tem uma série de conceitos, enfim, de construções que são feitas. E aí já tava rolando, né, um pouco desse processo, mas eu lembro que aí eu entrei, daí passou mais um tempo, e daí rolou, de fato, a entrega final, a apresentação final, né, desse projeto. E, cara, isso é muito importante, assim, né, principalmente para quem vem de uma área de design, né, ou trabalha com marketing, porque não é só a parte visual, assim, por si só. Isso dá repertório para tu construir a linguagem, uma campanha, um posicionamento de marca, além de ter as ferramentas visuais também. Ontem, lá no evento que a gente estava, né, nessa palestra, o cara lá que fez a pergunta sobre a marca, depois a gente conversou ali no final, né? E ele me perguntou assim, cara, como que foi esse processo de atualização da marca, enfim, quando mudou lá atrás? E eu até comentei com ele, cara, a gente fez lá atrás uma mudança grande que resultou na atualização do logotipo da marca, que é o mais impactante, assim, né? Mas agora a gente fez uma recente e a gente não mexeu na marca, no logotipo. A gente agregou novas ferramentas para poder usar junto com a marca. O que quer dizer isso? Cara, há 5 anos atrás o Quero Café estava num momento. E aí eu trouxe um exemplo muito fácil de explicar para ele. Lá atrás a gente não tinha loja em aeroporto e shopping, por exemplo. Quando tem uma loja em aeroporto, shopping, isso tem uma interação com telas para o cliente. O cliente está olhando o teu cardápio naquelas telas suspensas ali. Agora a gente tem ferramentas que permitem a gente trabalhar a nossa marca nesse mundo de telas, com animações, com transições, com, enfim, uma coisa que a gente chama de motion design, assim, né, um nome bonito para isso. Agora a gente tem isso, porque essa atualização que a gente fez, né, lá atrás e essa recente, é muito para isso, é para acompanhar os desafios, as oportunidades que estão surgindo para a marca poder se inserir, né? Tu nunca vai ter um branding 100% completo e pronto para tudo, assim, mas é legal tu tá sempre olhando para isso, revisitando. Não tô dizendo que tem que mudar a tua marca a cada 2, 3 anos. Sim, esse exemplo tá falando, a gente fez um rebranding e não mudou o logo. Exato. Mas mudou alguns elementos, mudou aplicações, necessidades distintas que a gente tem sobre isso, né? E eu acho que uma coisa legal de contar daquela jornada, para mim, falando que às vezes alguma coisa é clara para ti que é da área de marketing, né? Mas talvez a grande maioria das pessoas que estejam nos ouvindo não são pessoas da área de marketing, como nós não somos, como eu não sou, como o Felipe não é. E o que foi para mim lá, assim, muito impactante, 2018, 2019, que todo o trabalho feito de branding pelo Estúdio Bar, ele partiu muito de pesquisas em profundidade com o consumidor do Quero Café, com franqueados, com colaboradores, com a gente, né? Então a gente era entrevistado de forma individual, assim. Pô, eu lembro lá que tinha que falar qual é o animal que tu mais gosta, por que tu gosta, se o Quero Café fosse um animal, enfim, um monte de perguntas assim, que, meu, sério mesmo, né? E coisas que te fazem pensar profundo. E depois, na apresentação, a gente tava numa mesa como essa, numa TV olhando,
cara, foi sensacional de ver em palavras a cultura do Quero Café. Ou seja, para mim, o maior valor daquele trabalho foi transcrever em materiais e palavras o que era o Quero Café. E aí eu faço uma provocação igual eu, que então sou da área de administração, de custos e tal. Pô, tu vai fazer um plano de negócio, vai fazer uma planilha. Cara, quando eu e tu estiver criando um negócio, a gente tá fazendo uma planilha. E a planilha aceita tudo. A gente vai botar quanto a gente vai vender, quais são os cenários de venda, quais são os custos, isso, aquilo e tal e tal. E, cara, a gente vai esquecer de algumas coisas, provavelmente. E algumas coisas não vai acontecer quando a gente cair na vida real, não vai acontecer como a gente imaginava, né? Pra mim, se a gente criar uma marca do zero, eu e tu agora, talvez com a experiência que a gente tenha, com o aprendizado, pô, a gente já consegue criar uma marca, um branding bem alinhado. Mas, inevitavelmente, ele vai precisar de revisão. Porque talvez o que eu escrevi lá como missão, como visão, como manifesto da marca, como porquê, talvez é lá o plano de negócios. E talvez na vida real eu tive que adaptar aquilo, né? Então, para mim, eu me emocionei. Eu até hoje sou fã daquele material. Eu sei de cor tudo que tá lá dentro, porque aquilo não foi inventado e criado pelo Estúdio Bar. Aquilo foi traduzido por eles. Então, eles entraram, emergiram na nossa cultura e transcreveram em palavras o que é o Quero Café. Então, por isso aquilo é tão genuíno, né? Acho que essa é a armadilha perigosa de criar um branding, uma história, uma narrativa antes da história existir. Pode não ser relevante e daí pode simplesmente ser aquilo que está na parede e eu, como colaborador, como sócio, como cliente, vejo que aquilo não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Né? Que era o conceito que eu tinha no passado. Até antes disso, eu como estudante de administração, ou enfim, eu olhava em alguns conceitos desses nas paredes de alguma empresa e falei, cara, não tem nada a ver isso aí, isso é para inglês ver, isso é uma frase bonita que tá lá, né? Às vezes é porque não é tão genuíno isso, não está atualizado com o que permeia na cultura daquele negócio, né? Sim, cara, eu acho que pilares, assim, da cultura, os teus princípios, beleza, isso é muito um direcional que a gente vai dar para a marca, né? Principalmente ali os fundadores da marca e tal. Mas tem uma parte do branding é muito sobre a percepção das pessoas com a marca, que é o que a gente estava falando antes, né? Muito do que tá no roteiro das pessoas, no itinerário, no dia a dia, assim, como que as pessoas veem aquela marca. E isso foi legal, e por isso que trabalho de pesquisa, tipo, é uma coisa que agora, antes de vir pra cá, a gente tava, com as meninas do time, a gente tava reunido falando, a gente falou literalmente sobre isso, assim, cara, a gente precisa colocar no nosso radar, assim, porque hoje a gente peca um pouco nisso, né? A gente não tem pesquisas estruturadas dentro da área de marketing, do Quero, enfim. E trabalho de pesquisa é muito legal, cara, porque tu consegue ver o que as pessoas estão percebendo, como que tá o movimento de consumo daquele teu cliente, enfim, que é uma coisa que às vezes, pô, a gente fez agora recentemente, mas depois de quantos anos, né? Seria muito melhor ter isso de forma mais recorrente, né? Enfim. Então, é isso, assim. E eu concordo muito, e eu nunca tinha pensado, né, dessa forma antes de te ouvir falar a primeira vez sobre isso. Cara, foi muito legal esse trabalho, eu acho que ele é tão assertivo, tão bom assim, por isso, porque já existia, a gente já estava com a marca há um tempo ali, há vários anos, né, acontecendo, já ouvia dos clientes e teve essa pesquisa que foi feita com clientes também, e aí a gente viu que a nossa percepção, coisas que a gente acreditava para a marca, era o mesmo que o cliente estava falando ali na ponta e na pesquisa, enfim. Então, sim. Outros pontos de atenção surgiram, enfim, pontos de cuidado, né? E no rebranding que a gente começa a fazer em 2023, isso, né? E que acho que finaliza mais por 24. O legal foi ver 5 anos depois aparecendo muitas coisas semelhantes, ou seja, uma consistência na cultura e coisas novas que naquela época, quando a gente, em 2018, nós tínhamos, finalizamos 2018 com 10 lojas, né? 2019 a gente finalizou com 20 lojas, então nesse momento agora a gente está passando 70 lojas e aí começam a aparecer palavras diferentes, né? Começam a aparecer pontos fortes diferentes, né? Então, lugar de segurança. Quando eu viajo, quando eu tô em outra localidade, me dá uma tranquilidade, uma segurança saber que tem Quero Café. Lá em 2018 nós não estávamos presentes em tantas cidades, então não são coisas novas que começam a aparecer, né? E aí a gente adapta um pouco o nosso manifesto, nosso porquê, né? A gente tá lá para também gerar encontros em novos ares ou novas lojas, né? Então, cara, é uma matéria que eu aprendi a gostar, que eu antes talvez do Quero Café e essa experiência
de branding em 2018 em diante, eu achava papo furado. Sim. Né? Como empreendedor, eu não achava, não valorizava. Que talvez é uma barreira que as agências ou quem trabalhe com isso enfrenta quando vai oferecer o seu trabalho, porque não é palpável. E aí vem o ponto. Tá, mas Matheus, e beleza, tu tá falando isso, mas por que tu contratou os caras na época? Cara, porque foi a intuição. Bem na boa, eu e o Felipe, não o Felipe Estúdio Bar, o Felipe do Quero Café, a gente olhou assim, cara, eu nem entendi direito o que esses caras vão fazer, mas eu acho que eles são foda, cara. Bah, acho que é legal, não sei, cara, tô com vontade, vamos investir que em algum momento esse negócio vai se pagar. Sim, e... Não é uma propaganda só pra galera aí, tá? Isso é, acreditem em branding, tá? Achem bons profissionais, porque eu acho que vale a pena. Sim, e é isso, assim, é porque eu acho que tudo que é um investimento a longo prazo, e ainda mais quando tu não consegue ter, né, pegar, tatear, assim, ter esse entregável, é difícil de acreditar, né? Por isso que existe a grande, que a gente também estava falando há pouco sobre isso, assim, o grande dilema entre, tá, o que eu invisto na minha estratégia de marketing? Em branding, em uma coisa que, cara, vai ser lá pra frente, assim, né, que tu vai ter que ir construindo para começar a aparecer na pesquisa ali que as pessoas vão falar, ou eu vou investir numa Na ação... próxima campanha de Natal. Exato, numa ação que, é um mês aqui, papo 1 deu resultado. É tentador, né? Cara, vou investir muito mais. Se tu for pensar com uma cabeça muito fechada, vou investir muito mais em coisas que são... Aqui, eu sei que eu vou botar tanto aqui, talvez vai me dar tanto de retorno e tal. E eu acredito que tem que ter os dois, assim, né? Tu tem que conseguir equilibrar esses dois pratos, por mais tentador que seja. E dentro da área de marketing, se tem uma pressão, uma cobrança pelos dois, né? Cara, a gente também tem que gerar resultado a curto prazo, ou pelo menos tentar mexer, né, em algumas alavancas, no ponteiro ali. Mas eu acho que é mais fácil de tu mexer nessas alavancas quando tu tem uma marca forte, com um propósito, entendeu? Então, acho que por isso que se pudesse... vou abrir hoje um negócio do zero aqui. Cara, tentar olhar para os dois, assim, por mais que sim, é um investimento alto, né, dependendo do teu tamanho, enfim. Fazer esse branding, né, tu trabalhar com isso ativamente. Mas lá na frente tu colhe frutos, assim, né? Tu Perfeito. consegue... Talvez no curto prazo o branding, o investimento em branding não pague boleto, né? Exato. Marketing tem relação com vendas ou não? Muito, e isso não era óbvio para mim, né? Eu vim de uma área técnica, de design, o meu trabalho era pegar essa tarefa e entregar ela, sem me preocupar com mais nada, assim, eu me preocupava com a parte estética, funcional e tal, e foi muito desafiador, pessoalmente falando, assim, né, na minha carreira, fazer esse movimento. Cara, não é só a parte estética, não é só estar bonito, só ser algo legal. É a minha responsabilidade do meu trabalho e do time que tá junto comigo. Cara, a gente precisa mexer em vendas também. Marketing serve para gerar fluxo, né? Pega as empresas aí de tecnologia, de growth, né, que se falou tanto nos últimos anos, nada mais é do que tu botar a gente para dentro para tentar fechar uma venda. E por mais chato que seja isso, é papel do marketing também, não é só isso, né? A gente não é só venda, a gente não faz só pensando em venda. Tanto que a gente estava falando aqui sobre várias coisas que eram, né, imperceptíveis, assim, né? Mas a gente precisa olhar muito para isso, assim, tem que ter essa preocupação com, cara, gerar algum resultado positivo ali, no nosso caso, né, cara, gerar venda na loja lá para o franqueado, assim, a gente tem várias ações no ano que são com esse foco, assim. E nos últimos anos, cada vez mais está ficando mais evidente, mais claro isso, né, dentro do mercado de marketing, assim, acho que agora é um consenso que parece óbvio, mas que há Não pouco era tempo óbvio, né? atrás não era, assim. E ainda mais para mim, que era totalmente fora do universo de números, né, de negócio, assim, nossa, era preocupação zero, assim, né, com isso. E de 2, 3 anos para cá, a gente vem mudando muito essa mentalidade dentro do Quero, né, com o time de marketing ali, enfim, a gente vem falando, quase sempre a gente tá falando sobre isso, né. Perfeito. Olhando ali o resultado de campanha todo dia, enfim, tá tentando respirar mais, né, venda e resultado, assim. A arte bonita, a embalagem, o logo bonito não paga boleto. Mais ou menos isso. Por mais dolorido que seja ouvir, isso é verdade. No curto prazo, né? Tô falando de uma visão mais imediatista. Sim. Tudo que a gente falou faz muito sentido, eu acredito muito mais no fundamento, né? Mas um branding bem feito, uma narrativa legal,
sem estar angariada no ponto de vista de parar de pé financeiramente também, essa história acaba. Ele vira um projeto engavetado e ficou algo muito bonito, mas não parou de pé, né? Sim. Cara, e falando de quais foram as top 3 ações de marketing que tu entende que gerou melhor resultado? Defina resultado pela tua concepção. Vendas ou algum outro resultado. Sim. Cara, eu acho que primeiro lugar, assim, eu acho que pela proporção que ela tá tomando e pelo impacto aí não só financeiro, mas essa ação tem um negócio que é o impacto que tu vê nas pessoas, assim, né? Tipo, na loja, naquele dia, assim, na rede social, a galera enlouquecida comentando. É a nossa ação do Dia da Mulher, assim. É, é legal de ver, não só o resultado, o quanto a gente consegue incrementar em vendas ali naquele dia. Isso é muito legal. Nossa, acho que os franqueados devem ficar muito felizes com isso. Espero que fiquem tanto quanto a gente fica, né? Quanto a gente vibra, assim, com essa ação. Mas é mais legal porque daí tu transpassa esse negócio do intangível, que é, cara, as pessoas falando. Meu Deus, ano que vem eu preciso conseguir estar ali para conseguir a minha xícara. Eu já tô... No mesmo dia, a pessoa veio de manhã no Quero, pegou lá a sua xícara, né? O brinde ali da ação. A Mi tem ali os prints, enfim. Cara, de tarde, de noite, essa mesma pessoa postando foto, marcando a gente, já dizendo assim... já vou me preparar para ano que vem conseguir de novo. Isso é muito legal. E essa ação, eu acho que ela tem esse poder de passar só o resultado financeiro e tocar no emocional das pessoas, assim. Então, acho que essa, para mim, é uma das mais importantes, assim, né? Porque a gente consegue mexer nos dois grandes ponteiros do marketing, que é financeiro, mas também percepção de marca, assim, né? Então... Perfeito. E como informação, em 2025, passaram mais de 27 mil pessoas no mesmo dia nas lojas do Quero Café, né? Então, um número que ontem ainda falei, né? Em 2015, a gente sonhava em atender 20 pessoas num dia. Então, em menos de 10 anos aí, a gente, através de uma construção de marca, de branding e de uma ação muito forte, a gente conseguiu atender mais de 27 mil pessoas. Isso realmente é muito impactante. A gente que... Tu também passou, tu tava na loja naquele dia, a gente tá lá, a gente sente, a gente vê o sorriso no rosto, a gente vê a galera se programando para ir cedo na loja, porque a quantidade é limitada e acaba que em algumas horas, às vezes de tarde, de noite, a gente todos os anos aumenta o estoque, já virou um desafio de conseguir fornecedor que consiga nos fornecer o item específico, porque, pô, a gente comprou praticamente 20 mil xícaras, né? Então, essas xícaras têm que chegar, elas têm que... Pô, a gente tem que desenvolver elas e elas têm que chegar a tempo. Então, eu gosto muito, sou muito fã dessa ação também. Sim, cara, e aí acho que em segundo lugar é a nossa campanha de drinks, né? Que foi um acerto, assim, tremendo. É a 8ª ou 9ª edição agora, que a gente tá, inclusive, nessa semana que a gente tá gravando o podcast, tá rolando a campanha. Que é uma campanha ali que a gente vende, né? Sei lá, um drink que no cardápio normal, a preço normal, custaria 25, 30 reais, a gente vende a 9,99 ali, né, durante aquela semana. E todas as edições a gente conseguiu, algumas mais, outras menos, né, mas conseguiu gerar incremento de venda ali, né, quando a gente olha na média da rede toda, assim. E, cara, isso é muito legal. E mesmo vendendo um item a preço promocional, assim, exato. né? E sem prejudicar o franqueado, né, que também é uma coisa super importante, sim. Então, tu como profissional de marketing, tu no mínimo entende um pouco sobre custo das coisas também? Sim, tento cada vez mais estudar mais sobre isso e entender um pouco melhor, assim. A gente estava conversando, a gente participou de um evento há pouco tempo ali em Porto Alegre, no South Summit, e uma das palestrantes era CMO da Vivo ali, né? Pô, a Vivo de celulares e tal, uma das maiores empresas aí da América Latina, enfim. E ela falou, né? Fizeram uma pergunta para ela, porque a palestra era justo sobre como tu pesa branding versus performance, e aí questionaram como é que ela montava o time dela para conseguir equilibrar essa balança e gerar resultado, e mesmo assim construir uma marca legal. E ela falou, uma das principais coisas que ela falou é tu ter um time que ele vai ser multidisciplinar no sentido de, cara, procurar nas áreas as informações, tipo, não esperar que o head de marketing ou a pessoa ela traga, como é que funciona o custo desse negócio aqui. Não esperar que alguém vai te trazer isso pronto. Cara, tu ir atrás, falar com as pessoas, ô Gui, como é que funciona? Me explica aqui. Então, ter essa curiosidade, né, ativa no time e ser conectado com todas as áreas da empresa. Isso a gente já vê acontecer muito no Quero, né? Porque hoje
Vamos fazer uma ação, cara, sempre vai estar conectado em alguma ponta com a área de marketing. Então, hoje a galera do time, a gente está muito conectado, assim, com todo mundo. Claro que umas áreas mais, outras menos, mas de alguma forma a gente está respingando um pouco e aprendendo um pouquinho com cada área, assim. Então, E por outro lado, toda ação que a gente faz, mesmo quando ela parte da área de marketing, ela já também está pensando em margem de contribuição, em custo de produto, Exato. né? Talvez algo que era uma matéria que tu nem sonhava lá no passado, né? Que a gente foi se forçando a ter que aprender na área de marketing e levar em conta isso, né? Acho que isso é o conceito. Acho que muito se fala time multidisciplinar, squad e tal, mas não fica claro para todo mundo. Para mim é isso, entendeu? No marketing ter um time multidisciplinar é isso, não é? Tem pessoas que fazem um desenho bonito, fazem uma arte bonita, tem outras pessoas que pensam no impacto daquilo pro consumidor, em como a gente vai converter aquilo, tem outras pessoas que pensam na viabilidade daquilo, então, é mágico pensar em fazer vamos dar um desconto aí de 60% no item. Tá, mas vai parar de pé? É sustentável? Eu tô dando 60% nesse item porque eu consigo gerar... É uma aposta, muitas vezes, uma ação de marketing. Então, a gente está contando uma que deu super certo, né? A gente vende a um preço promocional, dentro de custeio, dentro do custo disso, tem uma estratégia por trás. A gente gere uma empresa dentro do marketing que se chama fundo de marketing, né? Ou seja, a gente administra... uma empresa que gera um faturamento relevante, né? Uma parcela de 2% do faturamento bruto de todas as lojas do Quero Café vem para essa empresa, né? Chamada fundo de marketing, então que é uma grana que a gente gere com muita responsabilidade para contribuir para a evolução da marca, desenvolvimento da marca, para gerar mais fluxo dentro de loja. Então, esse recurso permite a gente criar ações como essa e testar isso. Então, hoje é legal de contar, mas quando a gente primeira vez lançou ela, e aí, o que vai acontecer? Como é que vai ser isso, né? Então, a gente faz a ação e depois a gente vai lá e metrifica para entender. Tá, beleza, mas eu queimei muita margem para vender isso, mas eu tive um incremento de outras vendas que mesmo eu vendendo itens a preço promocional, eu ainda gerei, primeiro, faturamento superior, mas mais do que isso, uma margem de contribuição. Não vou entrar no detalhe, mas quem entende um pouco mais tecnicamente vai entender que por trás dessa ação tem uma certa viabilidade, né? Então, também sou fãzaço dessa ação. Não por menos que a gente usa ela 4 vezes por ano, em 4 meses que são um pouco mais desafiadores no quesito de vendas, né? E acho que é uma ação também, eu gosto dela porque eu noto que ela tem os franqueados engajam também, porque eles já esperam, quando vai ser a próxima, né? Eles gostam da ação porque, claro, ajuda a mexer no ponteiro da loja ali, né? É uma ação que gera fluxo em loja, que a gente consegue gerar um incremento em algumas lojas muito legal, assim, né? Na grande maioria delas. Então, o franqueado também, ele já anseia pela próxima, assim, né? Ele quer ter aquela ação na loja. E isso é muito bom, assim. Eu gosto dela também por causa disso. E mais uma, ela ajuda, nós somos o Quero Café, nós somos um café, um restaurante, um bar. Então, nós temos, às vezes, o cardápio é muito extenso e um monte de gente não sabe tudo que a gente tem. E nem tem obrigação de saber, e acho que não quer dizer que o marketing é mal feito. Cara, é muita informação, né? Nós, como consumidores, como moradores de uma cidade, a gente é o dia inteiro impactado com muita informação na rede social, no outdoor, no negócio novo que abriu e tal. E a gente frequenta algum lugar e, via de regra, a gente consome as mesmas coisas naquele lugar. Então a gente vai lá para tomar o café, ou a gente tem aquele lugar que a gente vai lá almoçar. Daqui a pouco a gente nem sabe que tem drinks, né? Que tem essa... Então, ela tem um papel também para reforçar essa nossa bandeira de bar, né? Nós somos um café, um restaurante, um bar. Então, ela se torna mais completa ainda por, digamos assim, complementar essa dor que às vezes é de conseguir transmitir que nós, além de um café, somos também um bar, né? Sim. E, cara, por último, daí não é uma campanha necessariamente, mas eu vou trazer aqui, acho que muito pela estrutura do projeto, assim, né? Que foi algo que a gente idealizou, construiu do zero. Ainda temos uma longuíssima jornada com esse projeto, que é o mascote do Quero, né? Tem muita coisa ainda que precisa ser feito, que a gente pode desenvolver. Mas eu vou colocar aqui a concepção e o lançamento do Kim ali, né? Que é o nosso mascote. Porque foi muito legal, assim, né? A gente se envolveu realmente em todo o processo, né? Claro, tivemos parceiros que ajudaram na parte de criação dele, em fazer ele ficar real, né? Se tornar, de fato, um personagem.
Mas a gente falou muito disso, né? Durante muito tempo, sonhou muito com isso. Os franqueados se envolveram na concepção também, isso também foi uma coisa legal, né? Eles ajudaram a decidir ali, esse mais por esse caminho ou mais por aquele, enfim, acho que tudo isso foi bem legal. Então eu vou trazer aí o lançamento do Kim, que foi no Dia das Crianças, né? Do ano passado aí. Mas é um projeto que ele é novo ainda, né? Se a gente for olhar, assim, e tem muita coisa, assim, que pode e vai ser feita, né? Pra gente ajudar a deixar ele mais presente com que o objetivo, né, do mascote era a gente se aproximar mais do público infantil, né? Que é um público que a gente já vê nas lojas, né? Pô, tu vai numa loja do Quero, tu vê ali famílias com criança, enfim. E a gente queria muito se aproximar mais desse público infantil, né? Perfeito. Se a gente olhar, então, as três campanhas, né? 3 ações que tu trouxe, todas têm um viés, tem um porquê, tem algo diferente de estratégia por trás, né? Então a gente tem o Dia das Mulheres, que é para um reforço de marca, de relacionamento, de pô, eu quero no ano que vem me organizar para poder estar lá, eu já sei que eu quero, vai ter algum brinde legal. Ao mesmo tempo, incremento de vendas naquele dia, então aumento de fluxo nas lojas, né? Daí a gente tem campanha dos drinks para reforçar uma frente que às vezes é uma dor, né? De clarear para as pessoas que nós também somos um bar, que nós temos bons drinks, que a gente é uma boa opção para um happy hour, para um petisco. E também incremento de vendas, né, em faturamento. E a gente tem o lançamento do Kim, que aí praticamente nada de incremento de vendas e sim fortalecimento de relacionamento com a marca, né? Porque de uma forma, digamos assim, abençoada, o Quero sempre foi, desde o início, uma marca que por algum motivo as crianças gostam. Mesmo sem não existir, antes do Kim, né? Então, eu tenho amigos meus que têm outro negócio de alimentação e, pô, cara, ele fala quando tem vontade de comer, ele quer ir lá no café, ele quer ir no Quero Café, né? Ou tô ali olhando o celular, ele vê um que ele fala que é o Quero Café, né? Então, nossa, tem histórias lindas. Eu recebi um vídeo essa semana de um trabalho de escola, uma criança que talvez tenha, não sei, cara, uns 5 anos, 6 anos, eu tinha que montar algo para levar na escola. Ele, pai, eu quero fazer um balcão do Quero Café. O cara mandou foto, assim, tá lá a família, outro lá vem e fala pra mim que o sonho da criança é trabalhar no Quero Café, sabe? Cara, isso é sensacional, assim. Então, sim. E o Kim vem pra fortalecer isso, né? Então, eu lembro que num podcast, um cara que a gente admira em comum aí, que já trocamos muito sobre, que é o João Blanco, né? É Blanco ou Branco? Branco, né? Que era CMO do Mac, né? Cara, teve um podcast que ele falou algo que me marcou muito. Tu pode hoje em dia não ser um adulto que não consome o Mac. Eu não sou consumidor assim no dia a dia do Mac. Apesar de que eu acho bom, cara. Tem gente que bate assim que não é... Enfim, mas eu acho bom. Mas não consumo. Mas eu tenho alguma memória afetiva legal com essa marca. Porque, cara, morava lá no interior e aí, sei lá, uma vez por ano ia pra Porto Alegre, podia passar lá em Canoas, na loja, ou ia no aeroporto e, cara, era o sonho de comer aquele McLanche feliz, né? Aquela caixinha e tal. Então, tem uma memória afetiva, tem um carinho. Eu tenho um carinho pela marca do McDonald's por causa dessa lembrança de pequeno. Então, o meu sonho é esse. É ver os pequenininhos que hoje têm algum vínculo legal com o Quero Café, cara, seguirem nessa jornada com a gente, né, se transformando em adultos, e já, na verdade a história já não é mais tão recente, eu já vejo isso acontecer, sim, né, pô, eu lembrei agora que no verão eu tava em Capão da Canoa, fui lá numa mesa, cara, de clientes que a gente atendia lá no Quero Café, e cara, que as meninas eram pequenas, e agora elas estão grandes, né, elas te cumprimentam, assim, conversam, e cara, eram umas pequenininhas que ficavam, cara, isso é muito legal, e o Kim vem pra isso, então o Kim não é pra metrificar a venda do bonequinho do Kim. Cara, não, é para criar mais um elemento de conexão com essa galerinha que vai derivar de uma família do Kim, que vai derivar de histórias, né? Os materiais para colorir na nossa loja já agora é vinculado ao Kim. Então, os novos papéis de parede para o Espaço Kids têm o vínculo com o Kim. Cara, é muito gostoso de ver. Eu também sou fã das 3 ações que tu trouxe aí. Cara, beleza. E, cara, voltando a falar agora, fora do marketing do Quero Café um pouco, voltando pro Gabriel, pro Gabi. Ficou sério agora, Gabriel. Vigas, Bigodinho, Gabinho. Cara, qual o ponto alto, assim, da tua carreira, misturando trabalho e profissional? Qual a coisa mais importante que o Quero Café proporcionou pra ti?
É o mais importante e também o mais difícil, assim, mais desafiador, que foi a oportunidade. A minha entrada no Quero, né? Claro, foi para fazer ali, né, as artes, enfim, trabalhar no operacional do marketing, mas muito do convite, né, que tu e o Felipe fizeram para mim aquela vez foi, cara, vem trabalhar aqui na franqueadora para ajudar a construir esse time de marketing aqui, né? Porque não existia, tipo, um time, não tinha formado um time de marketing, pessoas trabalhando ali. Fui a primeira pessoa, muito até tu fazia algumas coisas no Instagram ali, Felipe também, enfim. E isso você estava me dizendo assim, cara, a gente quer que tu ajude a construir, trazer essas pessoas e no futuro aí tu vai ser líder dessa galera, assim. E isso, ao mesmo tempo que foi, cara, a coisa mais legal da minha carreira, que eu mais me orgulho, assim, a maior oportunidade, também é a mais difícil de longe, assim, tipo, nenhum projeto de design que eu fiz lá atrás é perto, é fichinha, assim, perto desse desafio, que é ter que cuidar de pessoas, trabalhar com pessoas, assim, né? Tipo, antes a minha cabeça, né, o meu trabalho era muito condicionado a, cara, eu só preciso fazer o meu aqui, eu não preciso me preocupar com quem tá do meu lado, eu não preciso estar preocupado se, o Matheus é do meu time, se ele tá bem hoje, ou se ele não tá, ou se... Eu nem precisava me preocupar se tu tinha entregue aquilo que a gente tinha combinado. Então era a minha formação profissional e acadêmica era isso, era muito técnica, assim, era muito eu no meu quadrado, assim. E foi um desafio tremendo, né? Foi desconfortável? Muito, muito. Em vários momentos. Até hoje, na verdade, né? Acho que quase toda semana eu tô me questionando assim, cara, será que eu fiz certo ali, conduzir daquela forma? Ou será que eu não tô deixando a desejar aqui no trabalho que eu tô fazendo com a galera? E não nem só pensando no trabalho que eu tô fazendo com a galera pro Quero Café, pra franqueadora. Cara, será que eu tô sendo legal para as pessoas que trabalham comigo, assim? Tipo, será que eu tô contribuindo com alguma coisa, né? Então, isso é muito desafiador. Acho que é sempre uma briga interna, assim, o tempo todo, de tu querendo ser melhor, né? Tu, de fato, querer ser um líder legal, uma pessoa que tá ali para ajudar e não para atrapalhar, por mais que eu sempre falo para as meninas do time, assim, né? Desculpa, às vezes eu sei que eu travo as coisas, dou uma atrapalhada ali, não é por mal, né? Mas, enfim, isso é muito desafiador, né? Esse dilema, assim, de... Cara, tu tá cuidando de pessoas, esse que esse que é o resumo, assim, né? Tu tá participando de uma etapa da vida daquela pessoa profissional que é importante o que aquela pessoa tá vivendo dentro do Quero, da franqueadora, e comigo junto com ela, assim, né? Então, tentar ser o melhor possível, assim, para de fato agregar alguma coisa para quem tá trabalhando junto comigo. Então, o processo de se tornar um líder de time ali, né? Um head, como a gente falou no início, cara, é o maior orgulho, assim, é o que eu mais... o que eu mais me orgulho, assim, o que eu mais acho legal nessa minha trajetória profissional e dentro do Quero Café, né? Mas é o mais difícil, assim, não é fácil, tem dias que é dureza, assim, sabe? Que tu, cara, tu vai pra casa uma angústia, assim, né? Com ansiedade, assim, de, putz, não tá dando certo as coisas, mas respira, vai lá e... E qual foi o dia ou ponto, a coisa mais desafiadora que tu já enfrentou nessa jornada aí? Cara, eu acho que tem duas coisas, assim. Eu acho que a primeira vez que tu tem que tirar alguém do teu time, senão, nossa, eu fiquei algumas noites sem dormir, assim, pensando naquele momento, ensaiando, arquitetando como que ia ser. Cara, fiquei mal, assim, né? Barriga revirada, assim, foi muito difícil. Então, esse foi um grande desafio, assim, da jornada. E, bom, tu sabe, né? Eu tenho uma tremenda dificuldade, né? Morro de medo de falar em público, assim. E isso também, para mim, foi um grandíssimo desafio, né? A gente tem o nosso encontro dos franqueados, que, cara, cada ano tem mais gente, e isso por si só já dá medo, assim. Mas porque é uma responsabilidade, tá ali, né? Não é... Cara, a gente não tá ali brincando. Pô, tem... O último encontro, quantos franqueados tinha? 80 e poucos franqueados, talvez? Mais? Cara, acho que Tipo, passou de 100 pessoas, não sei como, não, entre com, franqueados e time nosso. mas enfim, cara, sei É, lá, vamos dizer que tinha 90 sócios ali de lojas sim. do Quero franqueados. Cara, são 90 empreendedores que estão ali querendo te ouvir porque é o negócio deles que tá ali, entendeu? Então, E que indiretamente o negócio deles, não, diretamente o negócio deles depende do nosso trabalho. exato. Então, isso tudo é uma pressão, assim, né? E pra quem, cara, tem medo, assim, né, de falar em público, eu nunca fui muito, né, disso e
é muito desafiador, né? Porque eu sei que eu tenho a responsabilidade de conseguir encarar isso. E até teve um episódio, né, que travei em público, ele não consegui falar num encontro dos franqueados que a gente teve, né? Até a gente falou no encontro agora, nesse último, sobre esse episódio aí. E aí, no seguinte, eu ainda tava meio travado com medo, te mandei mensagem de, cara, não sei se eu vou conseguir e tal. E tu me falou assim, cara, tem duas escolhas. Ou tu encara isso, ou tá, então tu levanta a mão aí e diz que não vai dar. E eu resolvi encarar, porque eu sabia que era importante aquilo, não só pro Quero Café, pros franqueados, mas pra mim, assim, né? Pra eu me desenvolver pessoalmente, eu sabia que eu precisava encarar aquele medo. Sendo sincero, cara, hoje vir aqui também me dá medo, assim, me dá um nervosismo no início, né? Cara, agora a gente já tá aqui mais de boa. Mas eu não gosto de falar em público, assim, né? Eu tenho dificuldade de encarar isso, assim, então... Cara, esse é um assunto que dá pano pra manga, né? Porque pensa o quão íntimo a gente é, o quanto a gente trabalha junto e tu sentar aqui e tá nervoso pra falar comigo. Mas é Sim. porque tu sabe do impacto disso, das pessoas que estão nos ouvindo, das pessoas que estão nos assistindo. E eu acho que isso que tá acontecendo aqui transmite muito do que nós somos dentro do Quero Café. E eu fiz, obviamente, essa pergunta com um objetivo por trás. Isso é a coisa mais linda de trabalhar. Um negócio e que cresce e que faz. Um negócio que cresce, ele não cresce por ganância, né? Ou se for por ganância, ele talvez não seja sustentável com o tempo. Mas à medida que um negócio cresce, ele precisa que as pessoas se desenvolvam para ele crescer. E quando as pessoas se desenvolvem, é uma oportunidade delas se desenvolverem e de abrir espaço para novas pessoas se desenvolverem. Então tu entrou para assumir uma área que não existia, que era feita no meio de outras coisas, né? E tu entrou para evoluir muito isso. Tu tinha uma capacidade técnica, tu teve que se desenvolver pessoalmente, aprender mais do que fazer uma arte de escrever alguma coisa, de cuidar de pessoas, de gerir pessoas. E ninguém nasce sabendo gerir pessoas, a gente vai aprendendo, é uma habilidade dificílima, né? Acho que é a mais difícil, na verdade, de conseguir desenvolver. E, cara, falar em público, se não me falha a memória, é disparado o maior medo da população mundial. Então, tu não é uma... todo mundo tem medo, né? Sim. A gente tenta se tranquilizar, e quando tu fala, eu não fui tão seco, não foi só isso que eu te falei naquele dia, né? Do segundo momento, né? E por que é legal de falar isso, galera? Porque essa é a nossa forma de trabalhar. O tema do Encontros Franqueados 2023 foi liderança sem filtro. Então é isso, cara. É expor aqui o que é uma dor, uma fraqueza, um medo teu. Isso é bonito. Isso não quer dizer que tu é um líder fraco, né? Um líder fraco, eventualmente, é um líder que não sabe ter conversas difíceis, que foge das conversas difíceis, que só elogia, né? Que só diz que tá tudo certo. Cara, isso é o mais fácil, mas quando alguma coisa não for certo, também tem que conseguir falar. E nós temos que trabalhar para resolver isso. E naquele encontro, tu me pediu, cara, não vou conseguir falar, né? E eu falei. Depois a gente seguiu trabalhando nisso e chegou no próximo. Eu também me antecipei para falar contigo sobre isso e disse, cara, vai lá, eu tô contigo, mas se der problema, levanta a mão que eu assumo. Eu vou estar lá no canto do palco te olhando, te acenando com a cabeça, eu ficava fazendo sinais positivos assim com a tua fala, porque eu também tô lá falando às vezes, e é muito difícil de tu tá falando e, cara, ninguém se mexe. Quem tá ali falando, né, o interlocutor, cara, ele tem que se alimentar da energia de quem tá olhando. E às vezes tu tem as pessoas na tua frente ali, cara, e cada um tem a sua forma de aprendizado. Tem gente que fica o tempo inteiro sério. Ontem de noite, cara, tinha uma pessoa que tava reto na minha frente. Eu achei, cara, essa pessoa tá odiando o que eu tô falando. E eu terminei de falar, ela veio lá, sorrisão, ou seja, ela tava concentrada olhando aquilo, né? Só que em algum momento isso te dá uma insegurança. Tu fala assim, cara, meu Deus do céu, será que eu tô... Putz, cara, a galera não tá curtindo e tal, né? E aquilo que eu te falei, cara... Tu tem dois caminhos. Ou tu encara isso, enfrenta e tenta falar e eu te ajudo se precisar, ou já passa a bola pra mim. E eu não falei essa frase em alguns outros momentos da tua jornada? Sim. Quando tu veio pra mim sobre algum desafio, né? Seja esse desligamento ou alguma outra coisa que aconteceu. Cara, tu quer que eu resolva isso ou tu resolve? Então, é duro falar isso. Pra mim é duro falar. Mas eu sei que é desconfortável, é necessário pro teu desenvolvimento, né? Então, isso é um pouco do que a gente faz dentro do Quero. A gente acredita nesse desenvolvimento
que é meio dolorido, mas é necessário. Porque eu também me lembro do primeiro desligamento. Eu também tava com essa barriga doendo, muito nervoso para aquilo. Então, Sim. só que o único jeito da gente superar algum medo que a gente tem, cara, é encarando ele. Claro, né? Pô, buscando conhecimento, buscando terapia, e praticando, né? Praticando, encarando aquilo, né? Tuas artes, com certeza, com o passar dos anos, foram ficando melhores, né? E Sim. talvez quando a primeira pessoa, porque tu, além de trabalhar na época na Univates, tu também fazia uns freelas, inclusive durante um tempo do Quero, para pessoas ali, pô, eu quero montar minha marca. Cara, dava ou não dava um frio na barriga depois de alguém te contratar lá para tu fazer a marca e tu chegar no dia de apresentar a marca e tu ver o cara olhando, será que o cara tá gostando? Será que o Sim. cara não tá gostando, Sim, né? perfeito. Então, esse desconforto acho que cara, é o que faz a gente evoluir, Sim. né? E queria te dizer, o que eu já te disse muitas vezes, né? Que é muito... O maior prazer do meu trabalho é ver esse desenvolvimento das pessoas, né? E hoje, e olha que legal, né? No ano passado, no encontro de 2024, tu deu um show de apresentação, foi sensacional. E no fim, pô, a galera te aplaudiu pra caramba. Eu falei, pô, o Gabi falou bem, o Gabi falou legal. Todo mundo falou, falei, pô, esse mesmo cara aqui, porque a história lá de 2021, ninguém sabia, né? E tu me permitiu contar isso, e isso é importante para as pessoas que estão lá com a síndrome do impostor, achando que não faz nada certo, que, meu Deus, eu tinha que falar tão bem como o Gabi fala. Não, cara, o Gabi também tem dificuldade. O Matheus também, pô, tô acabando de falar aqui quantas vezes eu já falei em público. Ontem de noite eu tava olhando para algumas pessoas, eu tava me borrando de medo, cara. Assim, cara, não tá legal isso aqui. No ano passado, eu fui numa palestra do Geraldo Rufino. Pô, o cara já palestrou em 6 continentes, né? O cara... Desculpa, não é o Geraldo Rufino. O cara que vende as garrafinhas de água lá, o Rick Chester. Cara, o cara já palestrou em 6 continentes, já, pô, deu aula em faculdade dos Estados Unidos, enfim. E o cara tava palestrando e a pessoa do meu lado fez um comentário pejorativo sobre o início da fala e, cara, tava meio que aquilo assim, tá, mas isso eu já vi em algum vídeo dele, não tava entrando em profundidade. Cara, era um palco gigante, muita gente. Daqui a pouco ele falou, galera, vou quebrar o protocolo, e ele desceu do palco e começou a caminhar, eu tava na primeira fila, começou a caminhar perto. Cara, mudou total a palestra dele. É assim, ó, porque daí ele se energizou. E é isso. E é isso, é que aquela uma pessoa que tá ali balançando a cabeça, tu... Bah, meu, alguém pelo menos tá gostando. Sim. Tem 100 pessoas aqui sentadas e pra alguém tá fazendo sentido aqui. Por isso que eu ficava fazendo assim pra ti, né? Pra dar um aceno de confiança pra quem tá falando. Então, legal de lembrar disso. Muito bom. Cara, e o que tu acredita aí que nesse momento do Quero atual que a gente tá, o que é um direcionamento de 2025, assim, que tá uma raiz que tá, assim, por trás de quase tudo que tu pensa dentro do marketing, assim, seja de ações, de estratégia, enfim. Cara, teve ontem até na tua fala ali, eu tava pensando um pouco sobre isso também. Teve uma coisa que eu aprendi muito no Quero, né? Que isso essa verdade que eu vou trazer aqui é sobre o marketing do Quero Café, né? Talvez para outros negócios, outras marcas seja diferente, sim. Mas, cara, pra gente, o marketing, ele depende muito das pessoas, assim, no nosso caso, do franqueado. Talvez para outras marcas, outros produtos, o marketing não dependa tanto de pessoas, dependa muito mais de uma plataforma, uma ferramenta, um site, não sei. Pra gente, cara, eu não vou dizer que nada disso influencia, com certeza ajuda na jornada, na construção, mas depende demais de a gente conseguir vender a ideia e engajar o franqueado, e esse franqueado engajar o time dele na ponta, para daí a gente conseguir vender aquela ação para o cliente, enfim, ter uma experiência legal, assim. Então, eu acho que não é nenhum direcionamento só para 2025. Acho que é um direcionamento que sempre vai estar muito na minha cabeça, assim. E que é difícil, porque é desafiador, assim. Às vezes a gente pensa, cara, mas a gente já faz tudo e mesmo assim o franqueado não compra a ideia e às vezes não dá certo e tal. Mas é isso, assim, é pensar como que a gente engaja melhor as pessoas. E isso passa por nós do marketing estarmos engajados, pela galera da franqueadora estar engajado, para também transmitir isso para o franqueado, que é o que vai transmitir lá para os seus colaboradores de loja, assim. Então, acho que é um desafio, assim, é um direcionamento que sempre vai estar presente. É, cara, como que a gente vende melhor, antecipa mais, enfim, as ações, as campanhas, as ideias que a gente quer colocar na ponta, assim. Eu acho que
que, cara, para nós é muito sobre a galera comprar a ideia na ponta, assim, sabe? Então, tudo que é feito junto com isso, né? Pá, estratégia, app de fidelidade, estratégia de anúncio, influenciador que a gente contrata eventualmente, brinde e tal. Sim, ajuda, é importante, faz parte da estratégia, mas, cara, precisamos da pessoa lá na ponta abraçando e acreditando também junto com a gente naquilo, assim. Então, ficar melhor e aprimorar esse poder de vender melhor as ações e engajar mais o nosso franqueado. Perfeito. Se eu tenho um negócio que fatura 200 mil reais, não, 100 mil reais, e eu te contrato porque eu quero aumentar as minhas vendas. Eu não tô, cara, performando do jeito que eu gostaria e eu tô disposto a investir dinheiro que for contigo no marketing para resolver o meu problema. Eu consigo? Cara, tu Eu vou consegue. dedicar 10% do meu faturamento total, 10 mil reais. Uhum. Tu consegue resolver meu problema? Eu acho que numa totalidade, talvez não. Mas eu acho que hoje eu já tenho clareza de os caminhos que vão fazer entender melhor o teu problema. Porque acho que esse é o ponto, assim. Muitas vezes a galera... muita gente me pergunta isso, assim, conhecidos, amigos. Cara, se tu fosse investir só em uma coisa hoje, né? O que que é um negócio que dá mais resultado? Eu acho que antes dessa pergunta, aí entra o que a gente falou ali de pesquisa, de entender, ouvir o teu franqueado, né? Que é no nosso caso, é um dos nossos clientes, assim. É tu mapear essa jornada, entendeu? Tu entender, tal, mas por que não tá vendendo? Por que tu quer gerar fluxo? Tipo, é porque, no nosso caso, assim, né? Que é uma coisa que a gente fala pro franqueado, tá querendo fazer uma ação, mas por quê? Vamos olhar um pouco antes do fazer a ação, de contratar um influenciador, de pensar numa campanha. Cara, será que não tá pecando na entrega ali pro cliente? Tipo, tá demorando demais o teu pedido e isso tá gerando uma insatisfação e esse cliente não tá mais voltando e tá falando, inclusive, para outras pessoas que o Quero Café não é legal. Então, acho que sim, dá pra gente pensar em resolver, mas, cara, não vou dizer que, não, consigo resolver o problema nem com 10 mil, nem com 500 mil, entendeu? Porque acho que é muito profundo, assim, acho que tu saber estudar o que o teu negócio está oferecendo e como que está chegando pras pessoas, assim. De novo, eu acho que não vai ter... Não adianta tu fazer muito marketing e investir muito numa experiência que não vai ser legal na ponta pro cliente, sabe? Não vai dar certo. Vai dar certo uma vez, mas depois esse cara não volta mais. E a gente... O que é o nosso maior sonho? Cara, é recorrência de clientes nas lojas. As pessoas indo 1, 2 vezes por semana, 4, 5 vezes no mês. É isso que a gente busca, né? E se tu faz uma super ferramenta, uma super estratégia ali, mas não tá olhando os outros pontos de como essa experiência tá chegando pro cliente, cara, tu vai conseguir gerar a venda uma vez só. Tu não vai conseguir repetir isso, né, com recorrência, enfim, mais vezes, né? Poderia gerar, inclusive, um marketing reverso? Exato, exatamente. E, inclusive, a gente... Já aconteceu, né, em lojas nossas, assim, de, putz, botar a gente pra dentro da loja, né, cair ali por uma divulgação e a experiência não ser legal e, cara, isso demorar muito tempo pra gente retomar a confiança desses clientes depois de novo, assim, então... A gente poderia concluir, assim, ao longo dos anos, de Quero Café, uma teoria, assim, de marketing nossa, de que para não dizer o único ou o melhor marketing bem feito é o básico bem feito dentro de loja. E acho que isso conecta com o que eu falei antes, né? Que foi uma coisa que eu aprendi dentro do negócio do Quero Café. Porque, tipo, há muito quem olha de fora, assim, talvez, dessa área de marketing, né? Pensa, não, se tu tem dinheiro, tu vai conseguir contratar o melhor influenciador, a melhor ferramenta, não sei o quê, sabe? Se tu não tá fazendo o que tu tá te propondo para aquele cliente, né? O básico que a gente fala tanto, né? Do feijão com arroz ali, do básico bem feito, cara, não vai adiantar tu ter o melhor influenciador, a melhor oferta, o melhor não sei o que lá. Vai gerar um efeito que ele vai cortar ali. Uma vez tu vai conseguir aquele cliente, depois ele, se não foi legal, ele não vai voltar mais. Assim. Então, hoje, inclusive, dentro do marketing, cara, às vezes até é um pouco chato, assim, né? Às vezes a gente sempre vai com o franqueado e parece que às vezes a gente não quer, sempre diz não, né? Mas não é isso, cara. É porque a gente se preocupa olhando pra frente, assim. Tipo, cara, podemos sim ajudar a fazer alguma ação, bolar alguma estratégia diferente aqui pra tua loja, tentar testar algo diferente. Mas antes disso, vamos olhar pra dentro um pouco pra mapear outras coisas que podem estar errado, porque senão vai gerar esse efeito
negativo que tu comentou antes, né? Então, Perfeito. Então, existe hoje dentro do marketing um playbook, um guia, né? Pô, eu sou um franqueado do Quero Café e tô querendo pensar em marketing para evoluir minha loja. E vou chamar lá a galera do atendimento do marketing. A galera sai logo fazendo ação e dando ok, ou tem um direcionamento, tem um caminho, tem algumas coisas a olhar antes? é até engraçado isso, né? Porque hoje, se vier uma demanda assim mais complexa de fazer alguma ação, ou o franqueado trouxe uma dor ali, cara, preciso gerar fluxo aqui de vendas no meu almoço, no meu happy hour, no meu café da manhã, enfim. Cara, antes de sair pensando em qualquer ideia, em orçamento, em ver, seja lá o que for, a gente vai lá, vai trocar uma ideia com a galera que faz análise financeira, por mais louco que pareça isso, né? A gente vai lá, vai olhar como é que tá o cenário da loja, como é que para entender o contexto, vai olhar como é que foi um relatório ali da consultoria de campo, vai olhar um cliente oculto, e às vezes os franqueados podem Rede até... social. Exato, vai olhar a avaliação no Google ali, como é que tá, se teve reclamações, enfim, como é que tá a nota da loja. E acredito que, cara, muitos franqueados nem tenham noção disso, né? Mas a gente faz esse estudo, assim, tenta entender em que contexto tá, mas não com o intuito de apontar o dedo e falar mal do franqueado ou da loja dele. Não, é porque a gente se preocupa com o todo, né? Cara, podemos fazer uma ação, mas primeiro precisamos corrigir esse outro ponto aqui. Então, sim, hoje tem um processo que a gente segue interno para antes de sair propondo e fazendo qualquer coisa, entender o contexto. E a gente estuda a loja, na verdade, entende o contexto ali da loja, conversa contigo, com o Jeff, enfim, com o Tadeu, que são pessoas que estão bastante em contato, né, com os franqueados aí também, com as meninas da consultoria, cara, para se munir de informação, e se munir não no sentido de entrar em modo de defesa, mas para entender o contexto mesmo, né, porque a gente não quer criar esse efeito negativo que tu falou, de fazer uma ação, levar o cliente para dentro e o cara não voltar mais, sabe? A gente não... Porque daí não faz sentido, a gente vai investir num único tiro, digamos assim, né? Perfeito. Ou de... pô, eu sou um franqueado, eu sou operador de uma loja. Importante também tem franqueados e tem operadores de loja, enfim, né? De quem tá lá na ponta. A gente trabalha basicamente para essas pessoas, né? Para agregar valor para essa galera e engajar essa galera, porque é eles que fazem a coisa acontecer, né? São uma peça importantíssima na engrenagem do Quero Café. E aí, às vezes, a gente, pô, tô ali, eu tô na minha loja e eu quero aumentar a minha venda do bar. E beleza, eu tenho uma ideia lá e tal. E, pô, naquela semana tá acontecendo a Semana dos Drinks, ou na semana anterior aconteceu a Semana dos Drinks, que é a campanha que mais certo deu, porque a verdade é que o Gabi não tem um guarda-chuva de um monte de ação que dá super certo. A gente vai tentando criar ações, igual lá o João Branco falou, pô, a galera só conta as ações que deram certo no MEC, mas dos 3% de ações que deram certo, tem outros 97% de ações que foram furadas, né? Então, pô, tô querendo vender, eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa com a caipirinha, e a gente vai lá e olha as vendas, o desempenho da tua loja, o engajamento da tua loja na última edição da campanha dos drinks e vê que foi muito baixo, que foi subexplorada aquela ação, né? Então, antes de a gente pensar em algo novo, pô, mas e aqui a gente tinha talvez a melhor ferramenta até hoje que já se criou no Quero Café para desenvolver esse braço. Sim. Quem sabe numa próxima, vamos botar um pouco mais de energia para ver se a gente não vira muito do jogo através dela, né? Então, isso foi uma criticidade, né, que a gente foi desenvolvendo ao longo dos tempos e além do time de marketing ser multidisciplinar, também multidisciplinar não quer dizer só que a gente vai ter 7 pessoas ali dentro do time de marketing que vão dominar vários outros assuntos, mas eu usar uma demanda que vem para o time de marketing e me abastecer, me suprir com outras áreas, entender que eu faço parte de um todo maior, de uma empresa maior, de um ecossistema maior e que cada ponto desse... Pô, como assim, cara? Tu vai para pensar na ação de marketing daquela loja, tu vai olhar a análise financeira da loja, tu vai olhar o cliente oculto, tu vai olhar consultoria de campo, tu vai olhar as avaliações na rede social. Claro que sim. Tudo isso é importante. O desempenho nas últimas 3, 4, 5 campanhas. O desempenho dessa loja versus a rede, o desempenho dela versus outras lojas da região ao longo de 1, 2, 3, 4 anos, né? Então, é muito mais complexo, por isso que tu é desafiador, por isso que é desconfortável, né? Mas é muito mais complexo do que... E eu também não vou falar que é fácil fazer isso, porque eu sei do trabalho que é desenvolver isso aqui hoje. Antes eu não sabia, né? Antes eu não imaginava aí o quão complexo é um trabalho de branding e de marca
quando bem feito, né? Quando não feito ali no Word, né? Dá para ser muito mais profundo. Cara, acho que foi uma troca muito, muito rica, muito legal. Fica à vontade se tu quiser deixar uma fala final, seja para o time do Quero Café, que trabalha contigo, ou para franqueados, para o time que tá lá nas lojas, enfim, para tua mãe, para teu pai, fica à vontade, tá? Mas obrigado por estar com a gente todos esses anos. A gente é muito feliz em ter pessoas no time que estão muito tempo com a gente, que, como eu te falei alguns anos atrás, que eu queria um dia te ver falando no microfone, onde é que fosse, né, num evento externo, em nome do Quero Café, como eu estava naquela data vendo uma pessoa falando, e isso já aconteceu diversas vezes, né? Então ver o jeito que vocês levam o dia a dia para todos os nossos pontos de contato é o maior elogio aí que a gente pode ter. Então, finalização contigo aí. Boa. Cara, pô, obrigado pela oportunidade. É muito legal poder contar um pouco dessa história, dessa jornada aí, né? Se for deixar um recado, assim, primeiro pro time da franqueadora e pros franqueados, que ajudem a cuidar tanto da marca quanto a gente, assim, né? Do time de marketing, cuida e se preocupa, né? Que a gente, pô, é desafiador, assim, mas a gente faz com muito carinho, né? Com muito cuidado, com muito amor. Porque, cara, na verdade, a gente além de pensar em tudo isso que a gente falou, no fim das contas, a gente é meio que guardião da marca, assim, né? Ajuda a fazer as coisas acontecerem na ponta e ter uma boa experiência com o cliente. Então, que todo mundo tenha esse sentimento aí pela marca do Quero, né? Entender que quando a gente diz um não ou fala alguma coisa, ele não é por mal, né? Porque a gente está preocupado em gerar uma boa experiência. E é isso, cara. Agradecer o time aí que tá comigo, né? De marketing. São essas 7 pessoas aí que me aguentam no dia a dia, fazem acontecer. E, enfim, todo o time da franqueadora aí, cara, é sensacional, assim, a energia dessa empresa, a cultura, é muito legal, assim. Acho que só quem tá dentro que consegue sentir, assim, né, de verdade. Sei que a galera veio de fora, às vezes, e fala, pá, parece legal, né, a cultura de vocês. Cara, dentro é muito mais legal do que fora, assim, enfim. E acho que isso, essa energia, essa cultura abre portas e dá oportunidade pra muita gente, né, que foi o caso que aconteceu comigo, assim, né, pô, nunca sonhava, cara, em liderar um time, abracei esse desafio e acho que tá dando certo, assim, né? Tem erros, tem tropeços, mas acho que no frigir dos ovos aí a gente consegue acertar também. Então é isso, obrigado aí por tudo. Boa, e eu como é que era a frase do Planeta Atlântida? Só quem vai sente. E eu acredito demais nisso, tá? Que tem algo forte dentro do Quero Café, tem um jeito único, né? Tem uma essência que corre dentro das veias e realmente quem tá dentro sabe, sente isso. E se isso de alguma forma te encanta, cara, manda teu currículo pra gente. Tem talentos@Quero Café, se tem vontade de trabalhar com a gente, seja na franqueadora, seja uma loja, tem vontade de empreender com a gente, pô, tem aí todos os canais também. Nos chama, a gente vai conversar e vai tentar entender algum caminho que pode ser construído. A gente é apaixonado por pessoas e pelo desenvolvimento das pessoas. Então, quem ficou até o fim, muito obrigado. Se ficou até o fim, talvez é porque o episódio tá legal. Dá um joinha lá, curte o episódio, segue o nosso canal, importante para fortalecer. Compartilha, manda, marca aí, faz um comentário embaixo. Tô parecendo a galera que faz podcast profissional, né? Obrigado mesmo, galera, tá? Tamo junto, até a próxima aí. Valeu, obrigado, Valeu. Gabi. Obrigadão, valeu.